Uma vida em Cristo não é de qualquer forma. Uma vida em Cristo, sim, é de comprometimentos. Comprometimentos com o quê? Um, com a vida centrada em Cristo. 2, com as Escrituras. 3, uma vida cheia do Espírito Santo. 4, comprometimento com a igreja local. Estas são as pautas. Vamos para o desenvolvimento do nosso projeto. Segue junto. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. O conteúdo que vai ser desenvolvido na última lição, que corresponde ao terceiro trimestre, vai ser, como você observou as pautas no início do vídeo, um chamado ao comprometimento. E esta proposta não surge de uma forma vazia. Tem uma construção, foi apresentada uma construção e todo o seu desenvolvimento foi exposto nestes 3 meses que correspondem a este trimestre. E você, professor, você, dirigente, você, pastor, você, coordenador, desenvolveu com a sua congregação, na sua região, na sua cidade, segundo os seus modelos, segundo suas regras, estes assuntos. E então, agora, vem um chamado para que estes que absorveu, que consumiu todas estas informações que desenvolvemos neste trimestre, agora é hora de comprometimento, de reavivar, de reacender a chama do compromisso. E para entrarmos no conteúdo de nosso assunto, preciso transportar você para uma retrospectiva sobre a construção ou os fundamentos deste chamado, que nós podemos observar claramente no sumário do material desenvolvido nesse trimestre. Já apresentamos cronologicamente o desenvolvimento do pensamento do nosso comentarista sobre este assunto, ou sobre estes assuntos que correspondem às nossas lições. Inclusive esta aqui é a última marcação feita ou usada, né, para ilustrar este pensamento, que é o pensamento do nosso comentarista. E agora nós vamos fazer uma ilustração geral de tudo que foi desenvolvido no decorrer deste trimestre. Você, como participante das nossas escolas bíblicas dominicais, que acompanhou o desenvolvimento de todo este material, você certamente vai recordar de cada lição que foi desenvolvida, seu conteúdo, sua construção. Fizemos o possível para que você pudesse compreender a cronologia do pensamento do nosso comentarista, e vamos reforçar esta ideia para que você possa se situar no que vai ser desenvolvido na lição de número 13. Primeiramente, nós temos a lição de número 1, que foi uma lição introdutória do trimestre, como a lição de número 13 é uma lição conclusiva, ou seja, é uma lição objetiva de todas as lições que foram desenvolvidas no curso de 3 meses. Finalmente, na lição de número 13, nós temos o propósito, temos o núcleo pela qual foi desenvolvido este trimestre. Voltando, a lição de número 1, como já bem pontuei, é uma lição introdutória, e a partir da lição de número 2, nós temos a construção do pensamento do nosso comentarista. Veja o que você estudou nesse trimestre. Aqui é uma retrospectiva. Nós vimos a sutileza da banalização da graça na segunda lição, a imoralidade sexual, desenvolvida na terceira lição, a normalização do divórcio na quarta lição, como você está bem acompanhando aí na sua telinha. Na quinta lição nós temos o materialismo e o ateísmo. Na sexta lição nós temos as ideologias contrárias à família. Com isto, estas 5 lições são dispositivos
ou ferramentas usadas pelas empresas que estão imbuídas ou que estão por trás destes propósitos para que aconteça a banalização ou a relativização da Bíblia Sagrada. Então, a relativização da Bíblia Sagrada, segundo o pensamento do nosso comentarista, as bases para que isto aconteça, os fundamentos para que essa relativização aconteça, é tudo que foi desenvolvido da segunda lição à sexta lição. Aqui eu estou dividindo o pensamento do nosso comentarista de uma forma que você possa compreender como ele apresentou este conteúdo sabiamente, muito bem construído. Ele está mostrando que para relativização da Bíblia, estas coisas acima precisam acontecer. Falando de outra forma, a relativização da Bíblia só poderá acontecer se a banalização da graça for uma verdade, se a imoralidade sexual for uma normalidade, se a normatização ou a normalização do divórcio for aceitável, o materialismo e o ateísmo sendo ignorado totalmente, as ideologias que são contrárias a famílias serem aceitas. Todas estas coisas, todos estes dispositivos, todos estes propósitos e as empresas que estão por trás delas, e a maioria delas estão aqui camufladas ou revestidas ou financiadas pelo materialismo, se elas tiverem êxito, elas vão conseguir relativizar, banalizar as Escrituras Sagradas. Então, nosso comentarista sabiamente apresenta a estrutura do que nós desenvolvemos ao longo de 3 meses e foi desenvolvido com você, com seu professor, com seu pastor, com seu dirigente, com seu coordenador, presencialmente, estas coisas. Então, hoje, você tem os fundamentos que poderão levar a Bíblia à relativização ou à sua banalização. Quais são estes fundamentos? Os quais estou lhe mostrando aqui pelo sumário de nossa lição. A partir deste primeiro ensaio, que o comentarista desenvolve sabiamente nas nossas lições, inicia o segundo ensaio. É assim que nós classificamos e dividimos todo o conteúdo desenvolvido nas nossas EBDs. Veja como é fácil de você entender usando essa perspectiva. Em um primeiro ensaio, nós temos a relativização da Bíblia e os mecanismos usados para que isto aconteça. Agora, a partir da lição de número 8, inicia-se o segundo ensaio que o nosso comentarista desenvolveu nesse trimestre. E você pode observar em uma perspectiva cronológica. Quando nós temos o enfraquecimento da identidade pentecostal constituído por tudo acima, ou seja, após a relativização da igreja, vem o enfraquecimento pentecostal. Com isso, nasce o movimento dos desigrejados, que é o segundo ensaio que estamos aqui criando em uma perspectiva geral de todo o conteúdo desenvolvido nesse trimestre. Neste segundo ensaio, o protagonista é os desigrejados. Esses desigrejados surgem a partir da relativização da Bíblia Sagrada. Com isto, a perca de sua identidade ou da identidade cristã, logo em seguida, surge estes protagonistas do segundo ensaio, que são os desigrejados, fazendo ponte para o terceiro ensaio do nosso comentarista em cima de tudo que foi desenvolvido. Sendo estes instrumentos de manobras ou não, mas é a partir deste conceito dos desigrejados é que surge uma nova empresa. E o propósito desta empreitada, dessa nova empresa, surgir dentro do contexto dos desigrejados. E em grande parte, eles são protagonistas, mas em outra parte, eles são instrumentos de manobras para que estas sutilezas sejam aplicadas para que seu fim ou seu propósito sejam alcançados.
Veja a partir da lição de número 10, como o conceito e o pensamento do nosso comentarista vai evoluindo para um pensamento construtivo que nos preocupa a partir dos desigrejados. Surge o descrédito da mordomia cristã, da administração, o enfraquecimento, o desacreditar sobre a administração da Igreja de Cristo, do verdadeiro administrador, do mordomo fiel, a partir dos desigrejados. E este cenário começa a surgir. Veja que, e observe atentamente em forma cronológica. Eu quero que você tenha essa ciência para que você possa compreender como é desenhado o conteúdo que é passado para você. Com a mordomia cristã, a parte administrativa sendo desacreditada, grande parte fomentada pelas mídias sociais, onde ganha força e a expansão, a extensão é inimaginável. E a outra parte, por meio dos telejornais, dos pensadores, dos críticos, dos cientistas, começam a inserir suas ideologias, seus pensamentos, através das mídias sociais. Elas tanto fomentam o que está acima, como elas também propõem um pensamento, uma ideia, uma alternativa para o consumidor. E o que é oferecido é muito gostoso, é tentador, é atraente. Tudo que as mídias promovem, divulgam, vendem na grande maioria, porque muitos compram o que a mídia está oferecendo, suas propostas são maravilhosas. E o último ensaio que o comentarista nos desenha é a existência dessa espiritualidade, que surge no momento em que uma pessoa não tem no que acreditar. Aí uma proposta é feita, uma proposta é liberada, uma alternativa é proposta para que estas pessoas possam se conectar a alguma coisa espiritual. E aqui surge a solução para este vazio criado no coração do homem e da mulher. A espiritualidade holística que você desenvolveu aqui na manhã deste domingo, que corresponde à lição de número 12. Você desenvolveu este assunto com os seus professores. Você desenvolveu este assunto com os seus membros, com os membros da sua casa. O mal e o perigo que há por trás da espiritualidade holística, onde o homem é o centro de tudo. Então, tudo que você observou no decorrer desse trimestre, no final das contas, leva a este ensaio, a este pensamento, a esta grande sutileza de Satanás. Mas esta sutileza, ela só terá êxito na Igreja de Cristo se todos estes acima forem uma verdade na casa do Senhor. E o que nos assusta é que um ou outro vem dando sinal de sua existência no meio dos irmãos, engolindo até mesmo escolhidos. E isto é muito preocupante. Como você bem sabe, o propósito deste pensamento holístico é um único só: é fazer com que você não acredite em Deus e que não existe castigo para um suposto pecado. Ou seja, o pecado não existe neste conceito. Se o pecado não existe neste pensamento, por que eu vou aderir ao pensamento do cristianismo, onde eu serei punido, castigado ou até mesmo condenado se as minhas ações favorecerem a isto? Essa aqui é o X da questão. Então, tudo que apresentamos a vocês, tudo que foi desenvolvido nas congregações do nosso país e estamos transmitindo para o mundo, como outros também estão, foi para chamar luz ao comprometimento. Você só consegue compreender a necessidade de um compromisso se você souber
das coisas as quais estão desenhadas para nos ferir, para nos destruir, para nos diminuir, para nos controlar. Então é necessário que você abra sua mente. Se você não tem condições que isto venha a acontecer, clame ao seu Deus, ao Deus que você se comprometeu quando aceitou-o como seu Senhor e Salvador para lhe ajudar sobre estas questões. Porque o Espírito Santo foi deixado para a Igreja de Cristo a fim de auxiliá-la, de consolá-la, de instruí-la no que é certo, no caminho certo, no caminho verdadeiro. Então nós não estamos sozinhos, pelo contrário, temos a ajuda, temos um auxiliador, temos um consolador ao nosso lado. É só você invocá-lo. Mas a sua invocação, ela só consegue ter proporções realistas, proporções físicas, se você acreditar. Se você não acreditar e invocar somente por invocar, acredite, nada vai acontecer, nada vai mudar na sua vida. Creia somente, em nome de Jesus Cristo. Resistindo às sutilezas de Satanás. E você precisa saber de antemão que esta resistência a estas sutilezas acima só tem eficácia se houver comprometimento da minha parte. E quando houver comprometimento de sua parte, agora nós vamos pintar que tipo de comprometimento é este, que já desenhamos lá no começo do vídeo, as pautas principais, aonde devemos marcar, selar compromisso e ser fiel a eles, viver a partir deles. Somente assim é que vamos combater sutilezas como estas. Mas antes de continuarmos, preciso saber de você. Você já é inscrito no nosso canal? Já é um apoiador do nosso projeto? Ainda não, meu irmão? Se inscreva no canal, fortaleça esse projeto em nome de Jesus Cristo. Deixe o seu like para que a plataforma compreenda que este conteúdo é relevante. Ela compreendendo a partir do seu like ou dislike, comentário, né? Ela vai divulgar este projeto na plataforma, na comunidade, para outras pessoas que consomem de tudo que é desenvolvido aqui nesta plataforma. Então fortaleça esse projeto em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, meu irmão. Não custa nada. Estamos aqui fazendo com que esta palavra, este projeto que é as escolas bíblicas dominicais, chegue até você. E o que é tremendo em tudo isto é que é inteiramente gratuito. Você não paga nada, não custa nada para você. Fortaleça este projeto, fortaleça projetos outros que são desenvolvidos com o mesmo princípio, em nome de Jesus Cristo. Se você não é simpatizante, não quer se comprometer com o apoio ou com este projeto, com outros projetos, crie seu canal, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. A plataforma nos dá esse direito, nos dá essa liberdade para fazer. Imagine se cada cristão existente tivesse seu canal, tivesse seu projeto para comentar, para implodir as redes sociais com o Evangelho de Cristo. Foi isso que nós desenvolvemos em lições anteriores. Se todo cristão fizesse isto, como seria tremendo. Veja o que os apóstolos fizeram usando as cartas. E veja o que nós não fazemos tendo esta ferramenta em mãos. Às vezes nós comentamos como nós podemos com a palavra de Deus, mas os efeitos são minúsculos. Olha o que os apóstolos conseguiram no primeiro século com as cartas. Um trabalho tão extraordinário que alcançou a minha vida, alcançou a nossa geração e alcançará gerações futuras. Veja o que eles fizeram usando as cartas. Veja o que nós não estamos fazendo usando esta tecnologia. Podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do planeta em tempo real e nós não estamos explorando isto. Meu irmão, se você não tem condições de promover seu canal, se
Se inscreva nos canais que estão existentes aí na plataforma, fortaleça-os. Se você não os consumir, mas compartilhe nas rodas dos grupos de WhatsApp, compartilhe com seus contatos em nome de Jesus Cristo. Faça alguma coisa em nome de Jesus Cristo. Isso é um apelo, sim, que nós estamos fazendo. Nós sonhamos uma vida toda por uma televisão. Hoje você tem uma TV na sua mão, meu irmão, de graça, gratuitamente. Não custa nada. Faça seu canal também. Mande o link aqui nos comentários que vamos nos inscrever lá com todo prazer. Vamos consumir o seu material com todo prazer. Está dado o recado? Então não se esqueça. Inscreva no canal, dê o seu like. Não está gostando do conteúdo? Dê o seu dislike. Faça o seu comentário. Deixe a sua sugestão aonde precisamos melhorar, aonde devemos melhorar, o que deveríamos fazer, como deveríamos fazer. Dê o seu comentário embaixo. Não fique com medo. Somos da mesma família e estamos trabalhando com um único propósito, que é fazer com que as Escrituras alcancem mais vidas, em particular aqueles que têm dificuldade de participar das nossas salas, das nossas EBDs, dos projetos desenvolvidos na casa, na congregação, na sua congregação. Queremos ajudá-los de alguma maneira e vamos trabalhar aqui constantemente a fim de que este pensamento alcance estes em nome de Jesus Cristo. Ok? Então está combinado. Se inscreva aí, faça seu comentário, né? Compartilhe com seus irmãos. Você é enjoado mesmo, porque é isto que a plataforma exige. Para que este conteúdo seja divulgado na comunidade, é preciso ter interação, é preciso você interagir conosco, para que a plataforma entenda, mais uma vez, que este conteúdo é relevante. E assim, somente assim, é que ela vai propagar este conteúdo, como de outros, na comunidade, até alcançar um outro público e este nicho aqui se tornar um nicho poderoso para a honra e a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Não se chateie com isto. É necessário que, vez ou outra, vamos fazer este apelo, este convite. Sempre. Não se chateie. Esta é a política da comunidade. Ok? Nossa lição de número 13, como você está acompanhando aí na tela, vai ser desenvolvida no próximo dia 25 de setembro. Traz o texto áureo. Olha só esse texto áureo. É tremendo isso aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Existir. Aqui está o conceito de tudo que vai ser desenvolvido neste conteúdo. Resistência. Resistir. Quem deve ter resistência? De quem é a responsabilidade de resistir? Resistir o quê? Resistir a quê? Resistir quando? Resistir até quando? Então são estas questões que vamos desenvolver nesta lição. Nosso texto nos fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Será que estamos resistindo ou estamos barganhando com este sujeito? Sim, possivelmente estamos barganhando com tudo que nós desenvolvemos, com tudo que foi apresentado no curso do terceiro trimestre. Parece que estamos flertando com o diabo. É isso que está deixando transparecer. Mas como é que isto está acontecendo? A partir do momento em que eu danço a música que está tocando, ou que o mundo está apresentando que todos dancem. Qual é a nossa posição? É de oposição. Não podemos amar o mundo. Nós não somos do mundo. Não podemos amá-lo. Quando as Escrituras nos revelam que nós não podemos amar o mundo, quer dizer que nós não podemos flertar com o que o mundo está oferecendo. É este o conceito que as Escrituras estão transparecendo para um bom entendedor. Nós não podemos flertar, até porque nós não podemos viver em um mundo paralelo. Vivemos neste mundo, mas não podemos ser condizentes com o que ele oferece. Não podemos ser favorável àquilo que nos destrói, aquilo que está contra as nossas bandeiras. Então eu tenho que me opor, eu tenho que me apresentar ao mundo a minha postura, apresentar ao mundo o que eu acredito e como eu acredito.
e defender aquilo que acredito, aquilo que acreditamos. Se os meus conceitos, suas bases são as escrituras, e as escrituras são as mesmas bases usadas por você, por que é que vamos nos manter em silêncio? Quando nós nos mantemos em silêncio, estamos dizendo que eles estão certos. Estamos mostrando claramente um modelo ou um sinal de fraqueza. Eu estou calado, estou quieto. Não quero me meter em confusão. Sou pacifista. Sou pacifista. Isto tem outro nome. Não é pacifista. De maneira nenhuma. Não é pacifista. Você é um omisso. Botar aqui numa palavra muito baixa, um covarde. Sim, um covarde. Quando você é atacado e não se defende e nem se manifesta contrário ou em defesa daquilo que você acredita, isso é covardia, meu irmão. Não é ser pacifista. Isso é covardia. Quando isto acontece, estamos flertando com esse personagem aqui que está na sua tela, registrado pelo apóstolo Tiago no capítulo de número 4, versículo de número 7. Tudo isto se torna muito sério quando temos este entendimento. E é muita responsabilidade. Aqui não parte de alguém que não tem responsabilidade de nada. Isto aqui surge a partir de um comprometimento. Se você não tem comprometimento com nada nesta vida, fique certo de uma coisa. Você nunca vai ser bombardeado por este personagem. Você não vai ser perseguido por este personagem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você não apresenta nenhuma espécie de ameaça. A pessoa é descomprometida. O alvo dele, o foco dele, são com aquelas que são comprometidas, com aquelas que têm personalidades, com aquelas que seguem um conceito, um código de ética, um código de conduta e é rigoroso no seu modo de vida. Estes é importante para esse camarada aqui, ó. Então, a partir do momento em que você olha para o texto, você vai observar que para combater este personagem é fácil. Para vencê-lo é fácil. Resistir a ele. O que vai acontecer? Resistindo a ele, ele fugirá de vós. Por qual motivo ele fugirá? Simplesmente em resistir? É só resistir e ele fugirá? Você precisa saber de alguns fundamentos para que ele possa fugir. Aqui ele está dizendo que ele vai confrontar, ele vai colidir também. Vai haver um conflito. Aqui, no texto, você está vendo isso aqui. Ele foge a partir ou depois de um conflito, de uma colisão. Ele vai colidir com você. O que vai acontecer? Você vai resistir. Se você suportar o impacto que ele vai produzir, se você resistir, se você não cair, se você não ceder, se você não retroceder, ele fugirá. Mas quais são os fundamentos para que ele possa fugir? Para que isto possa acontecer? Os critérios usados por eles é muito fácil de se observar, de ser estudado, de ser identificados. Quando ele colide com uma pessoa, com uma instituição, seja ela qual for, seja ele quem for, seja homem, seja mulher, não importa a sua etnia. E a resistência parte no momento em que sua crença é desenhada. Quando ele olha para a pessoa e vê que nele não há dúvida no que acredita, que ele tem instrução e tem fundamentação no que acredita, a base da sua fé, a base da sua crença. Então fica difícil de manipular uma pessoa desta, uma instituição desta. É uma pessoa forte, é uma instituição forte, quando os seus fundamentos são obedecidos, vividos e cumpridos integralmente. Isso aqui é uma resistência implacável. Então, quais são as sutilezas dele?
Você está sendo confrontado diariamente por Satanás. Você está sendo confrontado. A nossa lição está pintada aí para você acompanhar, meu querido professor, meu querido cooperador. Está bem pintada. Nós estamos em confronto com este personagem. Não espere a personificação deste para nos colidir individualmente. Pelo contrário, ele tem mais interesse em destruir-nos coletivamente do que individualmente. A menos que eu seja cabeça ou centro de uma organização, de uma instituição, onde, se eu cair, a minha queda leve milhares de outras. Mas se eu não tenho esta influência, não vou sofrer esse tipo de ataque. Não vou sofrer. Mas estamos sofrendo coletivamente. Porque é isto que ele faz. Ele só se interessa em um único número, quando esta unidade arrasta centenas de milhares. Senão, ele ataca para a coletividade. É o que está acontecendo. Todas estas propostas estão sendo jogadas, implodidas nas portas das igrejas cristãs. Está sendo implodida no que se diz respeito à família, nos seus costumes, nos seus valores, em sua construção. Isto é ataque dele direto. Então não fiquemos aqui em alpendre, esperando a sua personificação, esperando que Satanás venha se personificar e venha nos atacar diretamente para que eu possa resistir. Não tire isso da sua cabeça. O ataque está começando agora. Se você resistir a eles, estes ataques fugirão de você. Ou seja, eles não lhe engolirão, eles não lhe destruirão. É preciso você compreender estas coisas, porque estas coisas você só consegue vender ou vencer se você conhecer seus fundamentos e obedecê-los, cumprindo-os. Fielmente cumprindo-os. Seus fundamentos, as Escrituras Sagradas? Você tem compromisso com as Escrituras Sagradas? Você tem compromisso com a sua igreja local? Você tem compromisso em viver uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida santa? Uma vida separada? É isto aqui que está desenhando a nossa lição. E dentro deste texto, queremos fazer uma ponte para a lição do próximo trimestre, porque esta está nos convocando para uma vida de observação, de leitura das Escrituras Sagradas. Se lermos com cuidado o que este texto está nos revelando, você vai entender, a partir deste texto, que é muito fácil compreender as Escrituras sem muitos enfeites. É muito fácil compreender. Observe comigo o seguinte, para que você possa resistir ao diabo com uma forma eficaz, somente com este texto. Somente com este texto, se você fizer uso dele, você vai entender o mecanismo poderoso para que o diabo possa fugir, ou para que você possa destruir, afugentar todas as sutilezas de Satanás. Somente com este texto. Observe, vou ler o texto novamente do começo, para que este pensamento possa ser concretizado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você vai ler este texto, vai reler este texto, vai ler de novo, reler novamente, quantas vezes for necessário. Você vai chegar à conclusão de que aqui não existe nenhum mistério, que aqui não existe nenhuma revelação, além da segunda parte, a partir do resistir. Você vai ficar somente com esta parte. Sempre vai ficar com essa parte. Eu tenho que resistir ao diabo. Ele vai fugir. Quando eu resistir, ele vai fugir. Mas o próprio texto nos dá o fundamento
E se eu fizer uso dele, se eu fizer uso só do que o texto está me dando, ele vai fugir de mim. As sutilezas, elas não me alcançarão, nem alcançarão a minha casa, muito menos a minha congregação. Se eu fizer uso apenas deste texto desenhado pelo apóstolo Tiago, em seu livro, no capítulo 4, versículo 7. O texto está diante de você, mas vou lhe dar a revelação do texto para que Satanás possa fugir quando estas propostas chegarem na sua porta. Olha aqui o segredo do texto. Está no próprio texto. Ou seja, para ele fugir, você tem que resistir. Mas você só consegue resistir às sutilezas de Satanás se tivermos uma vida sujeitada a Deus. Se formos sujeitados a Deus, se Deus for o centro de nossa vida. Aqui está o segredo do que está pintado aqui pelo apóstolo. Você não sabe o que fazer para que Satanás fuja quando confrontar-se com você? É só você se sujeitar a Deus, ao teu Deus. E isto foi o que o comentarista desenhou aqui na verdade prática. É tudo que eu estou lhe dizendo. Está bem aqui para você compreender. Às vezes a leitura está diante dos seus olhos e fica difícil de compreender. Mas veja bem, ao pensamento do nosso comentarista, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. É o que eu estou mostrando a você com o texto. Esta é a interpretação do texto. A submissão é só você ser submisso a Deus. Então você vai ver a verdade prática como uma interpretação da primeira parte do texto de Tiago. Está aí a ponte, está aí a fonte, está o fundamento para resistirmos às sutilezas de Satanás. A partir desta perspectiva, fica muito mais fácil desenharmos o restante do corpo da nossa lição. Porque o nosso primeiro ponto já nos apresenta o comprometimento com a vida centrada em Cristo. E Cristo como centro de tudo. Ou seja, o primeiro ponto da nossa lição, querido professor, meu querido cooperador, que consome os conteúdos da nossa lição, é o que corresponde ao fundamento desta submissão. Se submeter-se a Deus é o segredo para resistirmos a estas sutilezas e automaticamente, no primeiro contato, ele vai ver que somos resilientes no que acreditamos, no que confessamos, no que professamos, ele vai fugir, porque automaticamente ele vai observar que não tem chances de reverter este quadro ou reverter o que nós acreditamos, porque somos fundamentados em uma rocha. Não há dúvidas, não há uma variação, não há um pensamento simplista, não é algo superficial, é sólido. Então essa submissão, a construção dos seus fundamentos, nasce a partir do nosso primeiro ponto, desenhado pelo comentarista, que é ter uma vida centrada em Cristo. O propósito é fazer com que você compreenda os segredos para resistir a estas sutilezas. É o que vai ser pintado aqui na nossa lição. Uma lição muito gostosa, muito tremenda, para ser desenvolvida presencialmente. Em nome de Jesus Cristo, se você não participa das nossas EBDs, olhe o conteúdo que você está perdendo, meu irmão. Se você conhece outros que têm dificuldade de participar, mande um zap aí para ele, mande um emoji no Instagram para ele, chamando, convocando para a Escola Bíblica Dominical, com vídeos, insista com ele. Você pensa que é fácil fazer isso? Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Até porque ninguém é obrigado a participar. Não existe uma obrigação. Tem que ser um ato de voluntariedade. Tem que ser um ato espontâneo.
verdadeiro. Se você achar que é necessário ou que tome na sua vida, participe das nossas EBDs. Já disse aqui em outros vídeos que é na EBD que você vai tirar sua dúvida com seus professores, com seus dirigentes, com os seus pastores, com seus coordenadores. É lá que você vai levar sua dúvida no que você acredita. É lá que você vai encontrar um auxílio para questões que lhe perseguem. É lá, meu irmão. Então não confunda os ambientes. Não queira que isto aconteça em uma Assembleia Geral, porque o pastor não vai ter este espaço para lhe atender publicamente ou na tribuna exclusivamente. O desenho que foi pintado para isto acontecer, para tirar dúvida, para lhe construir um pensamento sólido, são as EBDs. É nas EBDs que você vai construir sua ideia. É que você vai pôr o seu pensamento, a sua tese em discussão. Tem outra ponte. O seu pastor tem um gabinete exclusivamente para lhe receber. Mas às vezes o seu assunto pode gerar um desconforto para o seu pastor. Não incomode-o também com qualquer coisa. Estes homens precisam viver e eles precisam de uma vida social. Você não pode chegar lá e encher as chaleiras deles com coisas superficiais. E para você, no primeiro momento, pode ser muito importante, sim, compreendo isso. Mas existem outros dispositivos na casa para lhe auxiliar. E o mais indicado, o mais sugestível é a EBD, meu irmão. A EBD, participe dele. Falar que você vai ter um contato direto com informações como esta. Lá nós não estamos pintando qualquer coisa. Estamos fazendo com que nossa fé possa desenvolver, possa crescer, possa evoluir com eficácia, com produtividade. E precisamos abençoar-vos em nome de Jesus Cristo, para que amanhã você possa abençoar outros. Abençoar com o quê? Com conhecimento. Transferir conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui, é o que outros canais estão fazendo, para alcançar você, obviamente. Então nós temos a fundamentação, princípio, o início da fundamentação da submissão a Deus. Você não sabe o que é ser submisso a Deus? Aqui, nesta lição, você vai entender os fundamentos dessa submissão. Se você tem Cristo como centro da sua vida, este já é um primeiro pilar dessa submissão. E para fortalecer este pensamento, o comentarista, a partir da primeira epígrafe do primeiro ponto, nos traz o exemplo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Felipe, que se moviam, se organizavam, se projetavam a partir deste princípio. Estes homens tinham Cristo como centro de suas vidas, como centro de seus ministérios. Isto vai ser desenvolvido com você em sala. E esta centralidade em Cristo, ela se subdivide, primeiro, como Cristo o Salvador, segundo, como Cristo o Senhor. Quando eu apresentei Paulo, Pedro e Felipe na primeira epígrafe, está pintando o quadro do Cristo o Salvador. E no Cristo o Senhor, a partir da segunda epígrafe, o cristão, como os apóstolos, não poderiam existir ou continuar vivendo somente com Cristo Salvador e ignorar o Cristo Senhor. Ou o contrário, ficar somente com o senhorio de Cristo e rejeitar ou ignorar o Cristo Salvador. Se, para termos um compromisso com Cristo, é necessário que estas duas pessoas, que é o próprio Cristo, não se separem. Que pessoas são essas? A pessoa do Cristo Salvador e a pessoa do Cristo Senhor. Nós não podemos subsistir sem
estas duas pessoas em nossas vidas. Eu tenho que acreditar, tenho que crer no Cristo Salvador. Tenho que obedecer, tenho que ser fiel, tenho que me submeter ao seu senhorio, o Cristo Senhor. O que isto implica dizer? Que se eu receber Cristo como meu Salvador e não andar nele, não obedecer a ele, eu nego o seu senhorio. É simples assim. Não adianta só me entregar a ele e aceitá-lo como meu Salvador. Compreendo e creio que ele é meu Salvador. Mas eu não obedeço, não sigo, não cumpro. Eu estou negando o seu senhorio. E automaticamente eu estou anulando o Cristo Salvador. Você consegue compreender a questão deste fundamento? Este aqui é o primeiro fundamento da sujeição, da submissão, pintada por Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que se remete ao nosso texto áureo. Nós estamos estudando aqui o fundamento da submissão a Deus. Este aqui é o primeiro pilar. Cristo como centro. E Cristo como centro, dentro deste fundamento, ele se subdivide em Cristo Salvador, em Cristo Senhor. Não posso aceitar um e negar o outro, pois se eu negar um destes, eu estou anulando o outro. Não existe um meio termo aqui. Porque é isto que a sutileza prega. O que é que as sutilezas de Satanás está sendo ofertada para os fiéis? É que você pode viver uma coisa sem a outra. É isto aqui que eles anunciam. Você pode muito bem viver sem depender das duas coisas. Você pode viver só com Cristo Salvador. Você pode viver somente com Cristo Senhor. Isto aqui é proposta da sutileza. Uma outra forma que a sutileza apresenta este conteúdo, esta opção, é que podemos ser salvos independentemente da forma ou maneira como que a pessoa vive. Ou seja, não importa como você vive, não importa de que maneira você vive. Não importa, não importa. Você pode ser salvo. Não importa. Seja a vida mais desregada, desorganizada que for, nada é exigido de você. Então esta é a proposta que a sutileza oferece, que está oferecendo para os escolhidos, para você, meu irmão. Esta é a proposta. Tirando Cristo do centro. Você observou na lição de número 12. O propósito que está por trás da espiritualidade holística é tirar Deus do centro. É fazer com que o pecado deixe de existir. A partir do momento que o pecado deixa de existir, você é que tem o controle de todas as coisas. Isso aqui é uma sutileza de Satanás. Porque não é isto que as Escrituras dizem. Não é isto que as Escrituras pintam. Não é isto que é exigido de mim, e muito menos de você. E você conhece exatamente o que as Escrituras exigem que façamos. O pecado continua sendo pecado, independentemente de quem pratique e de quando seja praticado. É por este motivo que existem empresas poderosas para sistematizar e para minar a autoridade das Escrituras. Por que eles estão insistindo nesta empresa? Será que nós não temos a curiosidade de saber destas coisas? Por que que a campanha está tão ferrenha para que as Escrituras sejam sistematizadas? Para que as Escrituras sejam diminuídas, sejam desacreditadas? O propósito, meu irmão, desta empresa é fazer com que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, se torne um livro comum. Como um livro comum, meramente humano, ele está sujeito a falhas. E estando sujeito a falha, ele, obviamente, será passível de correção. Este é o propósito. Eles querem moldar, querem mudar, querem transcrever o que está escrito. Eles só conseguirão fazer isto se eles conseguirem desacreditar as Escrituras. E para desacreditá-la, tem que sistematizá-la, tem que relativizá-la.
para que isto possa acontecer. Este é o propósito. Qual o propósito? Fazer mudanças, fazer correção, botar, adicionar outras culturas ou moldá-la segundo a cultura da pós-modernidade. Este é o propósito destas empresas. E isso nós vamos discutir no segundo ponto das nossas lições. É o segundo fundamento para a sujeição a Deus. A sujeição a este Deus exige que nós tenhamos as Escrituras como regra de vida. Ou seja, que nós sejamos comprometidos com as Escrituras Sagradas. Se somos comprometidos com as Escrituras Sagradas, nós vamos obedecê-la fielmente. Nós não vamos ter interesse de relativizá-la. Nós não vamos ter problema em ela apontar o meu pecado, o meu erro. Nós não vamos ter problema quando ela for instrumento de correção na minha vida, de castigo na minha vida. Mas o que parece é que outros não estão suportando a sua dureza e estão procurando por todos os meios fazer com que as Escrituras sejam submetidas a uma correção cultural. Pós-modernidade. Tá de brincadeira, meu irmão. As Escrituras Sagradas não precisam se moldar segundo a minha pessoa, segundo a minha cultura, segundo as regras que são propostas para que eu siga. Pelo contrário, sou eu, a minha casa, é a minha sociedade, a minha comunidade, é a minha instituição que tem que se submeter a ela. E ponto final, meu irmão. Pois a partir do momento que eu tenho estas Escrituras desenhadas segundo os meus pensamentos, segundo as minhas necessidades, segundo a minha cultura, ela deixa de ser revelação de Deus, uma revelação divina. Ela deixando de ser uma revelação divina, ela se torna anátema, como uma regra de fé. Não vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir. Podem até construir outra Bíblia, segundo o seu modelo, no que você acredita. Como já tem hoje, já existe nos nossos dias. Já existem Escrituras moldadas segundo minorias, segundo culturas de minorias. Mas deixa eu dizer aqui para você, o pecado continuará sendo pecado, meu irmão. Eu sei que você sabe como esta outra escritura é tratada, como anátema, maldita, anátema, maldita. Você pode dizer, mas as escrituras, meu irmão, e a partir do momento que você modificou sua estrutura, desenhando segundo suas crenças, sua cultura, você tornou nula todo o restante. Você anulou toda a sua fundamentação, todo o seu pensamento. Então, um dispositivo que foi criado para lhe abençoar, hoje esse dispositivo que você usa para defender o seu pensamento é uma maldição sobre a sua vida. Você não sabia disso? Pois é, meu querido irmão, meu querido amigo, meu ilustre patriota. Esta escritura que você desenhou, segundo o seu conceito, antes de você fazer isto, fazer essa mudança, essa modificação, ela era bênção para a sua vida. A partir do momento que você fizeste isto, ela é maldição na sua vida. E esta maldição se estenderá a gerações futuras. E você é o culpado destas coisas. Para que você saiba o motivo que estes empreendem suas empresas para relativizar as escrituras sagradas. O motivo, a raiva dele, a obsessão destes camaradas, a empatia destes, é simplesmente o porquê estas escrituras, que é a revelação divina, é somente através dela é que temos a ciência do que significa idolatria e seus males.
Eles não querem que isto seja divulgado. Eles querem mudar este conceito. Eles querem tornar este conceito favorável, aceitável na sociedade. E este conceito da idolatria ser uma abominação, ser um pecado, ser uma maldição, isso é inaceitável para eles. Mas é nas Escrituras que está desenhado desta forma. Uma outra questão que também aborrece eles demais é quando esta mesma Escritura, revelada divinamente, apresenta artigos referentes ao adultério, ao adúltero, ao divórcio. A partir desse é que nós temos o entendimento sobre a ideologia de gênero. Meu irmão, aqui está o gargalo, está o pivô de tudo que nós estamos discutindo. O motivo, a origem da energia que estas empresas subsistem. Elas estão apegadas a estas pautas. E por todas as vias que são favoráveis ou que são possíveis, eles estão objetivamente focados a fazer com que estas pautas se tornem legais. Mas para que estas sejam legais, é necessário desacreditar o único dispositivo que é contrário, que são as Escrituras Sagradas, meu irmão. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você pode bater com um martelo que você tiver. Você pode jogar a rocha que você puder. Você não vai abalar as estruturas destas Escrituras. Não vai. Posso te ter certeza disto. E vou lhe mostrar aqui porque você não vai conseguir banalizar, sistematizar as Escrituras. Porque existe um agente poderoso por trás delas, embutido nelas. Este agente tem nome e é uma pessoa poderosa. E ele foi entregue pelo próprio Cristo, o qual tem sofrido ataques constantes contra a sua pessoa. Ele, particularmente, ele não se importa com o que você acredita ou deixa de acreditar a seu respeito. Ele não se importa. Da forma que você o pinta, seja como um monstro, você pode denegri-lo, você pode banalizá-lo, você pode desenhar em uma figura e arrastá-lo nas avenidas das grandes metrópoles. Você pode fazer o que quiser a seu respeito. Ele não está não dá a mínima para isto. Não dá a mínima para isto. Você pode fazer isto. Amanhã, se você se arrepender, por incrível que pareça, ele está apto e pronto para te perdoar. Mesmo com todas as barbaridades que você possa produzir a seu respeito. Ele está no trono de Deus para lhe perdoar a si mesmo. Agora, meu irmão, se o seu ataque é contra este agente que, na sua sessão, ele deixou para consolar a igreja e para convencer o homem da maldade, se você se revoltar contra este agente, que é o Espírito Santo de Deus, não é uma força desenhada por muitos, como muitos acreditam, que já foram engolidos por estas sutilezas, mas pela sua pessoa, a pessoa do Espírito Santo, você se levantar contra ele, aí, meu irmão, é game over. Ok? Game over. Não tem alternativa. Você já está pré-condenado, pré-julgado. É por isso que estas empresas não terão êxito, porque o Espírito Santo é quem é responsável pela manutenção das Escrituras. É o Espírito Santo que é o responsável, no final das contas, pelo que está sendo produzido aqui, pelo que está sendo produzido por outros canais. Porque mostrando a você a fé, mostrando a você
a convicção, mostrando a você que o seu trabalho tem sido exemplar, tem sido tremendo, a ponto de me alcançar, a ponto de que eu, em um determinado momento da minha vida, eu olhar para dentro de mim e ver os meus pecados, olhar os meus erros e retroceder neles, me submetendo aos seus critérios, suas exigências. Isto não é mérito humano, e muito menos meu. Não é mérito da criatura, não é mérito da filosofia. Isto é mérito seu, o poder de convencimento. É ele quem convence o homem do pecado. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo do Senhor, glória à sua majestade, glória à sua soberania, glória à sua eternidade. Glória, glória, glória somente a ele. Glória. Então você não vai conseguir, meu irmão, porque você está em um campo de batalha aonde mentiram para você. Mentiram. Você sabe quem é o pai da mentira? Disseram para você que você vai conseguir os seus ideais, que você está militando contra homens. Não é contra homens que você está militando. Você não está querendo banalizar a palavra ou uma construção que o homem construiu. Você não está banalizando obra humana, ainda que as escrituras tenham sido compostas, desenhadas, pinturas pelas mãos humanas, mas não foi produzida, nem muito menos pintada, segundo seus próprios pensamentos. Existia alguém regendo. São mais de 40 autores. São mais de 40 autores em diferentes épocas e regiões. Este compêndio, que se chama as Escrituras Sagradas, quando foram reunidas, veja como se harmonizaram. Não conseguem explicar isto? Isto é a existência real deste Espírito, que é entendido por muitos como uma força. Este é o terceiro degrau da fundamentação, da submissão a este Deus. Uma vida submissa ao Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Logo em seguida, o próximo degrau deste fundamento se manifesta, que é o comprometimento local, comprometimento com a igreja local, comprometimento com a igreja de Cristo. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão, a possibilidade de você se tornar um desigrejado é zero. Zero. Porque a partir do momento que o Espírito interage em nossa vida, a pessoa empática, ela é destruída. Você, ou dentro de você, a partir deste princípio, começa a nascer a necessidade de viver em coletividade. Você quer viver perto de outras pessoas. O isolamento já não é confortável. O isolamento, a partir desse pensamento, ele vem como algo sombrio. Então você foge do isolamento e quer ficar com os seus irmãos coletivamente, viver uma vida coletiva. Isto só acontece quando o Espírito interage na vida do ser humano, na vida do indivíduo cristão que crê e que tem como base de sua vida uma vida sujeita a seu Deus. Isto aqui são ferramentas para resistirmos ao diabo, para resistirmos suas sutilezas. Quando estes dispositivos sejam ou estejam ativos em nossas vidas, meu irmão,
As sutilezas, o próprio diabo não pode resistir a elas. É muito forte. Observe que é um conjunto de ferramentas, de dispositivos, que desenha uma submissão a este Deus verdadeiro. Então você sabe que o conceito de igreja não pode ser aplicado ao templo. Não pode ser aplicado ao templo. E isto você vai desenvolver com seus alunos, né, a partir do 4º capítulo de nossa lição. Não pode ser tratado como um templo a igreja de Cristo. O templo acomoda a igreja de Cristo. Então são duas coisas distintas uma da outra. Templo não pode ser igreja de Cristo. É um templo. É uma casa, é uma construção. A igreja de Cristo sou eu e você. É onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita em você? Então, se o Espírito Santo habita em você, você pode ter uma certeza, a partir deste momento, que você vive uma vida submersa ou submissa a seu Deus. Agora, viva o todo. Que todo é este? Viva tudo aquilo que o Espírito Santo está ofertando para que você viva. Participe de tudo que a graça nos sujeita. Ou seja, participe da graça de Deus. Participe daquilo que faz parte das Escrituras Sagradas como regra de fé para nossas vidas. É nossa regra de fé. Obedeça às Escrituras, viva as Escrituras, pratique as Escrituras. Neste conceito tem algo muito interessante a ser observado. Assim como a igreja não é um templo, também a igreja de Cristo não é um aglomerado de pessoas. Não é um aglomerado de pessoas. Você vai ver uma série de pessoas reunidas dentro de um templo, não significa que aquele aglomerado é a igreja de Cristo. Também não. Não é a igreja de Cristo aglomerado. A igreja de Cristo, meu irmão, é invisível. A igreja de Cristo, ela vai sair deste aglomerado. Pois nem todos subirão, se lembre desta expressão. Nem todos subirão. Se lembre desta expressão em nome de Jesus Cristo. Então não se rotule como um verdadeiro, como a placa verdadeira. Você não pode fazer isto. Um aglomerado não significa ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é invisível. Para fecharmos este pensamento, volte para a leitura em classe, lá no versículo de número 8 do capítulo 4 do apóstolo Tiago. Vou fazer a leitura desenhada aqui pelo comentarista no livro de apoio. Ele traz a edição NAA, que é a Nova Almeida atualizada, a partir do versículo de número 8. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele o exaltará. Agora descubra o que este texto quer falar para você. Observe. Cheguem-se perto de Deus. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Agora veja, qualquer um pode se chegar a Deus. Agora, para fazer com que Deus se aproxime, nós temos que obedecer alguns critérios. E estes critérios estão desenhados no que você ouviu eu lendo, ou que você leu comigo. Qualquer um pode buscar este Deus? Qualquer um pode buscar este Deus. Agora tem uma questão, nem todos serão atendidos.
Como é que eu sei disso? Veja bem, para que este Deus se aproxime quando eu o procurar, eu tenho que limpar as minhas mãos. E só consigo limpá-las quando eu identifico sua sujeira, quando eu tenho certeza do que ela está suja, quando eu tenho a convicção aonde eu a sujei. Você consegue compreender isto? Eu só consigo me purificar quando eu não sou indeciso. É isto que o texto está dizendo. Eu preciso de clareza para que a purificação do meu coração seja uma verdade. Mas para isso eu tenho que identificar qual é o meu pecado, a minha sujeira. A minha sujeira. Quando eu identifico a minha sujeira e tenho a certeza de sua existência, conseguirei purificar meu coração. E a revelação do texto continua. Observe comigo. Quando eu consigo, ou quando eu reconhecer a minha miséria, aí vem as instruções como eu devo me comportar quando eu souber, quando eu distinguir, quando eu conhecer, quando eu tiver clareza, quando eu tiver certeza da sujeira que há nas minhas mãos, que sujaram o meu coração. Aí vem as instruções do que eu devo fazer. Olha o que eu devo fazer. Tenho que lamentar e chorar. Não é um simples lamento. Não é chorar com lágrimas de crocodilos. Não. O texto revela como deve ser o meu lamento e como deve ser o meu choro. O texto está revelando aqui para vocês como é que deve ser, como é que vai ser tido o meu lamento e reconhecido o meu lamento e o meu choro como verdade. Observe a construção e a continuação do texto. Quando o meu riso se transformar em pranto, quando a minha alegria se transformar em tristeza, a minha alegria ela vai se transformar em tristeza. O meu riso ela vai se transformar em pranto. Eu vou chorar, vou lamentar como uma criança quando almeja alguma coisa. É naquele cenário, é naquele formato é que o Senhor vai se manifestar. E tem um outro segredo muito importante que o texto está nos mostrando aqui, que isto aqui não pode ser demonstrado ao homem, não pode ser demonstrado a qualquer pessoa. Tem que ter um direcionamento. Tudo isto tem que acontecer, olha só, diante de quem? Diante do Senhor. Quando estas coisas são feitas diante dele, aí este aqui acontece. Aí ele exaltará. Este é o modelo que você precisa usar para a sua vida, para chamar a atenção do seu Deus. Este aqui é o modelo, o único modelo. Você observa como nós extraímos todas estas instruções nestes textos, em 3 textos. Observe como possa ser simples a interpretação das Escrituras. Se você a interpreta nesta perspectiva, a sua vida, meu irmão, vai se transformar da água para o vinho. Então existe um desenho, existem dispositivos que precisam serem cumpridos, serem observados. E isto aqui é as Escrituras que nos molda, que nos guia, que nos instrui para que estas coisas aconteçam em nossas vidas. Não queira ser exaltado, não queira o reconhecimento do homem, porque logo passa, mas deseje ser exaltado pelo seu Deus, reconhecido pelo seu Deus. Volte quantas vezes for preciso para que você observe a interpretação destes textos, a fim de que sua vida possa mudar, sua vida possa ser outra, a fim de que todos estes ataques sutis de Satanás
sejam diluídos ou que tenham um ponto final. Por quê? Porque se você entender estes fundamentos, se você compreender estes fundamentos, se você observar estes fundamentos, se estes fundamentos fizerem parte de sua vida, ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, nos vemos na sala presencial, se Deus assim nos permitir. Esperamos em Cristo que este projeto, que este material possa lhe auxiliar positivamente, possa lhe abençoar em Cristo Jesus. Pois assim desejamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.